Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Zelda Studios. Estou aqui para falar um pouco daquela série Resident Evil Infinite Darkness que vai lançar na Netflix, então fica ligado. Que a Netflix ia fazer algo com Resident Evil, nós já sabíamos. Agora então, foi revelado o trailer da série Infinite Darkness, no caso no Brasil, Resident Evil no escuro absoluto. E eu decidi trazer aqui pra vocês um vídeo pra falar do que eu acho que vai ser a série e como eu acho que vai ser a série. E como eu gostaria que a série fosse. Bom, já foi revelado que a série vai ser em formato episódico, já temos a confirmação de que vão lançar, será uma temporada aqui, terá o Leon e a Claire como protagonistas. No caso, eles já vêm aí do Resident Evil Degeneração, que eles foram protagonistas também, e o Leon foi protagonista dos outros dois filmes de animação da franquia, Resident Evil Damnation, né, o Condenação, e o meio criticado, bastante criticado na verdade, Resident Evil Vendetta, que puxou muito pra linha do Resident Evil 6, né? Então o pessoal não curtiu muito. Então vamos explorar aqui os arcos que temos em aberto na franquia dos jogos, dos filmes, animação, filmes de live action, não. Apenas dos filmes em CG e os jogos, no caso, que estão com tudo aí desde 2017. Resident Evil sendo a franquia principal de jogos de survival horror novamente depois do Resident Evil 7. Maravilhoso! Temos os arcos do Resident Evil Revelations 1 e 2 que está meio em aberto ainda, principalmente o arco do Resident Evil Revelations 2, e por ter a Claire Redfield na roupa que ela está no Resident Evil Revelations 2, eu acredito que eles podem levar a série para esse arco, o que seria muito legal, já que não temos nada sobre Resident Evil Revelations 3 e nem temos uma data para lançar alguma coisa sobre Revelations 3, o que, na minha opinião, é bem triste, porque Revelations 2 é muito bom, inclusive muito superior ao primeiro, na minha opinião, e é em formato episódico também aquele jogo, e eu espero uma continuação. Porém, eu acho que a série não vai para esse lado do Revelations 2, infelizmente. Seria muito legal ver uma continuação, mas vamos ver o que vai sair por aí. Ele dá uma certa esperança de ir para esse lado por causa da Claire Redfield, mas até então temos também o arco do Resident Evil 7 que está em aberto, né? No caso, já falei aqui na review do trailer do Resident Evil 8 que tem um file no Resident Evil 7 que ele é completado com o nome do Alexander Ashford, né? Se eu não me engano, do Alexander, era da família Ashford aí, o nome completa, né, naquele file do Resident Evil 7. Então, temos esse file aí, toda a questão do arco do Resident Evil 7 está aberta, como eu falei, diversos vídeos e lives aqui até. Resident Evil 7, ele é um jogo que cria um arco completamente novo, então ele arrisca, deixando bastante coisa, bastante gancho pro próximo, que é o Resident Evil 8. E eu gostaria de ver a Infinite Darkness dando gancho pro Resident Evil 8, só que aí você implicaria em outras coisas, em personagens que até então você não sabe se terá no Resident Evil 8, e então eu creio que eles podem também não seguir por esse caminho e apostar na terceira opção aqui, que eu tenho aqui, que é fazer algo completamente novo, do zero, que eu creio que seja uma opção ótima também. A história eu acho que vai se passar igual as animações em CGs antigas, que entre o Resident Evil 3 e o 4, essa animação se passa aqui, entre o 4 e o 5, essa animação se passa aqui. Então acredito que vai ser desse jeito e que vão criar uma história que vai se desenvolvendo ao longo dos episódios, das temporadas, normalmente. Agora, o que eu acho que seria muito bacana é cada temporada eles abordarem algum acontecimento. Por exemplo, a primeira temporada o Leon e a Claire abordando aquela casa com aquele cara que tava lá, etc, aquela história. A segunda temporada coloca o Chris e a Jill em outro caso. A terceira bota o Hank nas missões do Hank por aí, Raccoon City depois também, inventa algumas paradas pro Hank. A quarta mostra o Wesker e a Ada Wong, tudo que eles fizeram ao longo dos anos. Eu acho que seria interessante isso daí, apesar que acho difícil eles irem por esse caminho, mas na minha opinião ia ser muito legal, até porque para fechar várias pontas que os fãs criaram, não são pontas soltas, mas é coisa que incomoda os fãs, por exemplo,
Por que será que o Nikolai tá vivo ou o Nikolai está morto? Porque no Resident Evil 3 original tinha vários destinos pro Nikolai e cada um faz um. Resident Evil 3 novo, o Nikolai fica lá no chão baleado, mas não sabe se ele conseguiu fugir depois em outro helicóptero ou não. Assim como outros casos também que os fãs sempre discutem, qual caminho que é canônico aqui, qual que é canônico ali, porque não entenderam realmente a proposta, né, do jogo ter, no caso, por exemplo, Resident Evil 1 Remake, ter mais de um protagonista, ou Resident Evil 2 ter 2 cenários de 2 protagonistas, o pessoal não entendeu muito bem e acaba discutindo muito por isso. Então, é um caso interessante se eles fossem tampar esses... não posso falar furo, mas esses detalhinhos na série, coisa que eu acho que não precisa, mas seria interessante caso eles fossem abordar essa coisa de cada temporada um caso, entendeu? Bem por ponto de vista de cinema, ia ser bem interessante para completar a franquia, colocar o Leon durante a missão dele com o Krauser lá no Operation Javier, que poucas pessoas conhecem, porque foi lá no Resident Evil The Dark Side Chronicles, colocar uma temporada só disso. Eu acho que seria coisas interessantes assim para mover bastante a série. Porém, a melhor aposta, e o que eu acho que todo mundo vai gostar, é ela ser algo completamente novo, entendeu? Completamente do zero, vão criar ali, colocar a Claire e o Leon que já estão familiarizados nas animações em CG, e o pessoal também tá gostando muito da Claire Redfield agora, apesar dela não estar presente ainda na maioria dos jogos, ela acho que é uma das personagens que menos aparece dos protagonistas. E considerações, eu acho que vai ser uma ótima série. Vou trazer aqui pro canal também, pro Zelda Game Studios, pro Zelda Studios, Estrada para Resident Evil 8, que eu vou analisar todos os jogos da franquia, pelo menos os principais, até chegar ao Resident Evil 8. E pretendo terminar isso daí no lançamento do Resident Evil 8, assim a gente já joga e já analisa também o Resident Evil 8 em si. Apesar que eu acho que eu vou terminar muito antes de lançar o Resident Evil 8. Mas, por então, não tem muito o que falar. Eu estou bastante hypado para Resident Evil Infinite Darkness. Eu abri todas as possibilidades aqui que eles podiam, que é completar o Revelations, completar o arco do Resident Evil 7, esse arco diferenciado aí, cada temporada é uma história diferente, pegar histórias menos conhecidas, transformar em série. Tem várias opções, mas eu acho que a mais plausível seria realmente algo do zero em todas as temporadas, ou até continuar a mesma narrativa em todas as temporadas, que é uma série comum faz. É que por Resident Evil ter um péssimo histórico em filmes live action e o Vendetta, a última animação em CG, não ter sido muito bem recebida, dá um certo medo, mas eu estou completamente hypado pro futuro de Resident Evil. O Infinite Darkness vai ser muito foda, eu tenho certeza, e o Resident Evil 8 vai ser mais foda ainda. Resident Evil 8, inclusive, tá caminhando pra ser, eu falo pra vocês, tá caminhando pra ser o melhor Resident Evil de todos. E eu digo isso como fã da franquia desde a época do PlayStation 1, em que eu comecei a jogar Resident Evil através dos clássicos Resident Evil 3, Resident Evil 2, na verdade foi ao contrário, Resident Evil 2, Resident Evil 3, e joguei depois o Survivor, o 1, aí tive a oportunidade de zerar o 4, porque foi quando eu comprei o meu PlayStation 2, depois de já tinha lançado o PlayStation 3, aí você zera o 4, jogo Code Verônica eu zerei muito tempo depois, jogo 5, jogo 6, e aí jogo o resto, entendeu? Jogo Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles, Operation Raccoon City, jogo Outbreak também, que eu não tenho uma experiência muito boa com Outbreak, vou explicar isso em um vídeo pra vocês também. E então, fico por aqui, hasta la vista, baby.